Salmo 115, da palavra do Senhor. Versículo 16. Gostaria que a igreja lesse comigo. Versículo 16. Vamos ler a tradução que está no telão, para todo mundo ler igual. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. Mais uma vez. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. Fala conosco, Senhor, nessa noite. De uma maneira poderosa, gloriosa, soberana. Edifica a tua igreja, porque queremos falar sobre como abrir e fechar os céus, ó Pai. Edifica-nos em nome de Jesus. Amém. Amados, os céus, Deus reina absoluto, amém? Deus, Ele é soberano no céu, na terra e debaixo da terra. Mas aqui diz que os céus são do Senhor, e a terra Ele deu aos filhos dos homens. O Senhor deu a terra à igreja. Hoje, amados, a autoridade e o poder foi dado à igreja de Cristo na terra. Eu e você, como igreja, temos poder e autoridade para ligar e desligar, para orar e repreender e se subjugar todo o mal pelo poder do nome de Jesus. E como igreja, vamos aprender algumas coisas. Que os céus se fecham e se abrem em determinados momentos, de acordo com que a igreja ora, a igreja se posiciona. E enquanto os céus se fecham, o diabo faz o que quer, ele bagunça, ele destrói, ele rouba, ele mata. Mas quando a igreja abre os céus, a glória de Deus vem com a sua luz e as trevas são dissipadas. A igreja do Senhor precisa manter os céus abertos e não fechados. Então eu quero falar como abrir os céus e como fechar os céus. A igreja precisa aprender algumas coisas sobre batalha espiritual. Eu quero que você entenda uma coisa: o Senhor está no céu, assentado no alto sobre o trono, e ali Ele vem e dá ao homem, Adão e Eva, o domínio sobre a terra. Você sabe muito bem essa história. Adão e Eva pecam, passam o domínio da terra para Satanás. Mas há uma profecia, já preguei sobre isso. E aí vai nascer a mulher, e o menino nascendo da mulher, ele vai ferir o calcanhar, mas esse menino vai pisar na cabeça da serpente. E ali, amado, se cumpre tudo. A mulher de Israel é formada. Depois Jesus vem, pisa na cabeça da serpente, tira do diabo o domínio da terra, e agora ele dá à igreja. Ele fala para Pedro: Pedro, tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, vírgula, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Te darei as chaves do reino dos céus. Então vamos lá, partindo desse princípio. Evangelho de Jesus escrito por Mateus, capítulo 6. Abre aí comigo. Mateus 6. Você vai aprender algumas coisinhas interessantes e importantes para a tua vida e para a minha vida. Mateus 6. Uma das orações mais feitas no mundo. A oração do Pai Nosso, ou oração dominical, depende da sua tradução. Mas 6,9 diz assim: portanto vós orareis assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. Presta atenção, como a vontade de Deus pode ser feita na terra, como ela é feita no céu. A vontade de Deus ela é feita na terra através da sua igreja. Aliás, ela é feita na terra através da minha e da sua vida. Deus usa a sua igreja para realizar a sua vontade na terra. Jesus ele é a porta, amém? Jesus diz: eu sou a porta. Jesus agora ele morre, ele ressuscita ao terceiro dia, ele dá aos homens poder e autoridade, e ele sobe. E agora a porta sobe. A porta está onde? No céu. E nós temos o que? A chave. A chave na porta é para quê? Para abrir e para... Se a porta está aberta eu posso entrar, mas se as portas estão fechadas, você pode entrar? A não ser que você arrombe. Mas no céu ninguém pode arrombar as portas do céu. Então eu preciso ter as chaves para abrir os céus.
E Jesus dá essa chave à igreja. Então vamos lá, como usar essa chave? Porque se eu estou numa guerra espiritual, eu preciso manter as portas do céu abertas sobre a minha vida para eu vencer. Então eu quero que você aprenda algumas coisinhas comigo. Jesus é a porta, eu e você temos a chave. E essa chave só pode ser usada pela igreja, porque Ele deu à igreja. Ele não deu a qualquer pessoa, Ele deu para aqueles que estão em Cristo Jesus. Presta atenção, eu e você temos um Espírito. Deus nos deu um Espírito de vida, amém? Amém. Por que Ele só nos dá outro Espírito? Porque esse Espírito nosso de vida está morto pelo pecado. Então o Espírito Santo vem e nos vivifica, e passamos a ter vida espiritual. E agora, com essa vida espiritual, eu posso usar essa chave. Então eu e você somos templo de Deus, somos igreja do Senhor na terra, que tem uma chave na mão, com o poder de abrir a porta. Quem é a porta? Jesus. Qual é a porta? É a porta que nos leva ao trono da glória. Com essa chave na mão, eu posso abrir e fechar os céus a qualquer momento, desde que eu haja em cima da palavra. Vamos ver como abrir os céus. 3 maneiras. Mateus 16, abre comigo. Só para você ir lendo o que eu estou falando, porque eu estou querendo ganhar tempo, mas não vai dar. Tem muitas pessoas que não conhecem assim de Bíblia, então eu preciso ler. Mateus 16, 18. Só para você me acompanhar e não pensar que eu estou falando besteira. Mateus 16, 18 diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, significa que o inferno também tem porta, mas com essa porta a gente abre de outra maneira. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Amém? Então a igreja tem o que na mão? As chaves para quê? Abrir e fechar? Qual é a porta? Os céus. Amém? Por quê, pastor? Porque presta atenção, quando Deus criou o homem, Ele deu ao homem a bênção. Ele falou: crescer, multiplicar e frutificar e sujeitar a terra, ou dominar a terra. Deus disse o seguinte: quando você estiver debaixo da minha bênção, você vai ser abençoado, você vai dominar, sujeitar, frutificar e crescer. Mas fora da bênção, nada disso se cumpre na minha vida. Agora eu estou numa outra guerra. Estou debaixo da palavra do Senhor. Estou debaixo de uma guerra espiritual. Por isso eu estou dentro da palavra do Senhor. Eu estou debaixo da bênção do Senhor. Eu vou continuar fazendo as mesmas coisas, crescendo, frutificando, multiplicando e dominando. Dominando o quê? Irmãos, não. Deus nunca nos mandou dominar homens nem mulheres. Mandou nos dominar a terra e tudo aquilo que há nela, inclusive a serpente que rasteja, e a serpente que voa, e a serpente que virou dragão. Todos eles, não importa o nome, a hierarquia, o tamanho ou a quantidade. O que importa é o poder que há no nome de Jesus. E ao nome de Jesus, todo principado e potestade tem que se sujeitar e obedecer, porque Ele é Deus. Aleluia. Amém? Amém. Então vamos lá. Como vencer essa guerra espiritual? Os céus se fecham e eu e você temos a chave para abrir. Quando os céus se fecham, 2 Crônicas 7, 13, diz assim, não tem trabalho hoje. 2 Crônicas 7, 13, se eu fechar os céus, Deus está dizendo que os céus se fecham. 2 Crônicas 7, 13, já pulei um monte de coisa aqui, irmãos, para tentar alcançar aí. Vou ler, tá? 2 Crônicas 7,13. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter nos seus maus caminhos, então eu ouvirei os céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua. Presta atenção, Deus está falando para quem? Para o ímpio? Para o mundo? Se o meu, então quem que fecha o céu? O povo de Deus. O ímpio não tem poder de fechar os céus. Por mais que o diabo levantou sacerdotes para oferecer galinha, animais, nos encruzilhados, no cemitério, na cachoeira, por mais que ele ofereça sacrifícios, por mais que ele levante satanistas, por mais que ele levante bruxos, por mais que ele levante pessoas usadas por ele, eles não têm poder de mover os céus. Só quem tem poder de mover os céus é a igreja de Cristo na terra.
em Cristo Jesus. Estamos numa guerra e Deus direciona essa guerra, não o diabo. Ele fala é conosco. Se o meu povo se humilhar e orar e buscar, então quem fecha os céus não é o diabo, quem fecha o céu é a igreja. Amém? Glória a Deus. Então vamos aprender como abrir os céus. Vou começar a pregar agora, já pulei a metade da introdução. Lucas 3. 3 coisas que fazem o céu se abrir. Eu não estou falando de conquistar bênção. Eu estou falando de abrir os céus e ter vitória na batalha espiritual. Lucas 3, 21, diz assim: e aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando Jesus o céu, quando um homem e uma mulher de Deus ora, os céus se abrem. O que abre os céus, igreja? Oração abre os céus em favor da terra. Esta casa será conhecida como casa das festas de todos os povos. Não? Esta casa será conhecida como casa de show gospel para toda a igreja. Também não. Essa casa será conhecida como a casa do churrasco para a igreja. Como é que vai ser conhecida então? Como? E aonde você está terça-feira? Aonde você está terça, quinta e domingo, 1 hora antes do culto, a igreja está aberta e você não vem orar, e você não vem buscar, você não vem se humilhar e chorar e se converter nos seus maus caminhos. Os céus estão fechados porque a igreja gasta tempo em muita coisa, menos orando. Quando a igreja ora, os céus se abrem. Amém? Amém. Deixa eu te dar um exemplo de alguém que nem crente era e conseguiu abrir os céus. Atos capítulo 10. Atos capítulo 10. Hoje teve muitas coisas nesse culto, mas eu vou tentar conseguir ministrar o que o Senhor colocou na minha vida. Atos capítulo 10. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa. Fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente uma visão. Cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e disse: Cornélio, olha só que coisa linda. Linda. Um homem que não era crente, pelo contrário, era romano, centurião, e morava em Cesareia, uma região dominada por Roma, controlada por Roma, que o judeu odiava e não gostava. A um dia de distância, está Pedro, numa casa de um certo curtidor, que era outra profissão que o judeu também não gostava. Estava lá, ao meio-dia, diz a Bíblia. Pedro subiu no telhado para orar. Cornélio está lá, orando. É um homem temente, piedoso a Deus e que dava esmola aos pobres. A oração de um homem que nem crente era, mas que temia Deus, orava a Deus, clamava a Deus, tinha fé em Deus. Esse homem conseguiu abrir os céus. E tem muito crente que não consegue. Pastor, aonde ele abriu o céu? Simples, ele está ali orando. O Deus manda um anjo, o céu se abriu, porque o anjo desceu. O anjo veio e falou com ele: manda Jope buscar um certo homem chamado Pedro, ele te dirá tudo o que você precisa ouvir. Presta atenção, Pedro, meio-dia, sol de 50 graus, está lá na laje da casa
os céus por 2 vezes. E veio um lençol grande cheio de animais imundos, impuros. E uma voz do céu que diz: Pedro, mata e come. Fala: não, Senhor, eu não faço nada que é puro, impuro, eu não como aquilo que é pecado. Eu sou santo, eu sou um crente, eu sou um adorador, eu sou pastor, sou presbítero. Mata e come. E vem uma nova vez, a mesma voz, os mesmos animais. Falam: não, Senhor, eu sou santo, eu sou isso. E Deus está dando a visão, ele não está entendendo. Presta atenção, igreja. Amém? Quando você ora, jejua, clama, Deus responde. Amém? E ali Pedro está orando, versículo 44. Pedro está lá, presta atenção em mim um pouquinho. Pedro está lá. Quando a visão acaba, o Espírito Santo fala para ele: ó, temos homens te procurando, desce e vai com eles. De que distância era que eu falei para vocês? Pedro desce, o que vocês querem? Olha, onde apareceu que o nosso Senhor falou assim, mandou te procurar. E Pedro falou: só vou com vocês, porque o Espírito Santo mandou, porque 3 ímpios e 1 soldado romano, eu não ando com gente assim. A igreja está fechada. E Deus vai usar ímpio para abrir a igreja, porque a igreja não está fazendo o papel dela. Deus vai levantar ímpio nesse Brasil para fazer a diferença nesse Brasil. Está vendo como a igreja não dá glória? Então, mas atenção, Pedro agora vai com eles, mais um dia. Quantos dias para ele chegar na casa de Cornélio? Quantos? 1 para vir e 1 para voltar. Quantos dias? 2 dias. Pedro não tem tempo para preparar a mensagem, para jejuar, para nada. Mas Pedro vai com eles. Quando Pedro chega na casa dele, presta atenção, Cornélio está lá esperando, ansioso. Toda a família reunida, todos os amigos, a casa cheia. Um ímpio fazendo a diferença, a qual era para crente fazer. A casa está cheia. Pedro chega lá, Cornélio se joga nos pés dele e fala: levanta que eu também sou. Ele fala: então fala, você vem para falar para nós. E Pedro aqui, amados, não está preparado, ele não preparou nada. Então ele falou que é de mais simples para se falar. Jesus veio, sofreu, curou, orou, libertou, e agora morreu, no 3º dia ressuscitou. E Jesus está falando, e aqui no versículo 44 diz assim: ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Quando o céu se abre, alguma coisa acontece na terra. Toda vez que o céu se abre, um milagre acontece na terra. Está na hora de você, igreja, aprender a abrir os céus em seu favor, em favor dessa nação. Presta atenção, Deus pega um ímpio, usa ele para abrir o céu e tratar com a igreja, porque a igreja está lá, trancada, orando, só se preocupando com o judeu. Então Deus tem que dar uma visão e levar ele até a casa de um ímpio para mostrar para Pedro que Deus é Deus de todos os povos, tribos, línguas e nações. Aleluia! E de que a igreja é para pregar o evangelho para todos, não é para alguns. Quer os céus abertos sobre a sua vida? Amém. Começa a orar, porque sem oração os céus não se abrem. E sabe o que eu vejo aqui, amados? Não importa quem vai pregar, não importa se é diácono, presbítero, pastor, apóstolo, arcanjo, semi-arcanjo, rei, e lá, não sei o que mais tem por aí. Se os céus se abrem, quem pegar o microfone, Deus vai usar. Se os céus se abrem, se uma criança pegar o microfone, Deus vai abençoar. Se o céu se abre, qualquer um que abrir a boca, Deus vai usar. Aleluia. Por isso o diabo não quer os céus abertos, porque quando o céu se abre, famílias inteiras se convertem. Você está entendendo? Eu quero a minha família convertida, eu quero a minha família na igreja. Vai orar.
Senhor. E o Senhor vai honrar a tua vida. Segunda maneira de abrir os céus, Atos 16. Atos 16, versículo 25. Diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Os demais companheiros em prisão escutavam. De repente veio um tamanho terremoto, sacudiu os alicerces da prisão, e abriu-se todas as portas. E abriu-se, soltaram-se as cadeias. Só os dois foram libertos? Todos. Quando a igreja adora, o céu se abre em favor da igreja. Quando a igreja adora, não é canta. Quando a igreja adora, Deus abre os céus e a glória de Deus vem. E aonde a glória de Deus vai, as cadeias se quebram, os grilhões se quebram e as trevas vão embora. A igreja precisa aprender a adorar o Senhor. A igreja precisa aprender a aproveitar o momento da adoração e adorar ao Senhor com todo o coração, e adorar ao Senhor realmente com todo o seu ser, e se render em adoração, porque a adoração atrai o céu a favor. Presta atenção, eles estavam pregando a palavra, e ali eles foram presos, apanharam, foram chicoteados, maltratados, agora eles foram jogados na prisão, num lugar escuro, fedido, apodrecido, e eles estão lá, todas as razões do mundo para dizer: para onde está Deus? Deus me esqueceu de mim, se levantaram contra mim, me bateram, me xingaram, falaram mal de mim. Não, eles não estão nem aí com o que fizeram com eles. Eles pegam meia-noite, eles não vão dormir sem adorar meu Deus, eles não vão descansar sem antes glorificar esse Deus, porque mesmo tendo apanhado, sofrido, sendo humilhado, Ele continua sendo Deus na minha vida. O que eles fazem? Eles vão adorar, e quando eles adoram, o céu se abre. E toda vez que o céu se abre, alguma coisa acontece na terra. As cadeias se quebraram. Todos foram livres e libertos. Amém? E o que aconteceu? O carcereiro e a família do carcereiro se converteram. Toda vez que o céu se abre, alguém se converte. Por quê? Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Mas a igreja que tem os céus abertos, porque tem igreja que o céu se fechou, não se converte mais ninguém. Você está entendendo? Agora eu não vou falar de igreja, eu vou falar de cristão pessoal, individual. Sabe por que você não consegue ganhar ninguém para Jesus? Porque os céus estão fechados sobre a sua vida. Porque o dia que o céu se abrir na tua vida, você vai abrir a boca e vidas se converterão ao Senhor da glória, e vidas se renderão ao Senhor. Glória a Deus. Porque toda vez que alguém abre os céus, vidas se convertem. É Bíblia, não sou eu. Está vendo aqui? Quando a igreja adora, o céu se move a seu favor. Eles estão adorando. Eu entrei no culto cansado, abatido, esgotado, mas eu vou dar o meu melhor para o Senhor, porque eu vim aqui para louvá-lo, eu não vim aqui para perder tempo, eu não vim aqui para buscar promessa, para buscar bênção, eu vim aqui para adorá-lo. Eu tenho um propósito, dar o melhor para o meu Deus, então eu vou dar o que eu tenho de melhor, a minha adoração. Você fica aí no louvor preocupado com as pessoas, o diabo está fechando o céu na sua vida. Porque na hora do louvor você fica olhando a roupa do mundo, irmão, o que está acontecendo, barulho aqui, barulho lá. Você fica preocupado com quem entra, com quem sai, com quem anda. Meu irmão, fecha os teus olhos e adora. Mas o louvor está desafinado. Eu não estou nem aí para instrumento, eu não preciso de instrumento para fechar os meus olhos, levantar a mão para o céu e adorar o Rei da Glória. Eu não dependo disso. A terceira maneira de abrir os céus, Atos 7. Coisa linda. Coisa linda. Atos 7, 55. Ouvindo eles isso, perdoe, 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus.
E Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus, eis que vejo os céus, e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. O que Filipe estava fazendo para que os céus se abrissem? Filipe estava pregando a palavra de Deus. Filipe estava pregando o Evangelho do Senhor. As pessoas estavam iradas porque ele era um diácono cheio do Espírito Santo. Diácono também é para ser cheio do Espírito Santo. Amém. Vamos orar, sapato do fogo no pé, a língua de fogo na boca e da glória. Estevão, cheio do Espírito Santo, pregando, anunciando desde Moisés até Jesus, dando palavra a palavra, e aqueles homens irados, com raiva dele, querendo matar ele, aqueles sacerdotes. Então na hora que eles falam: olha, vamos matar ele, ele fala: não tem problema, eu preguei a verdade e eu vou morrer por amor ao meu Senhor. E antes dele morrer, ele levanta o mão para o céu. Por quê? Porque os céus se abriram, os céus se abrem sobre aquele que prega a palavra de Deus. E aí o que acontece? Matam Estevão. Estevão morre cumprindo o chamado. Aleluia. Aí você fala: pastor, você não falou que toda vez que o céu se abre, alguém se converte? É verdade? É verdade. Versículo 57. Eles, porém, clamando em alta voz, tamparam os ouvidos e unânimes se atiraram contra ele, e lançando fora da cidade o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Estevão. Abriu os céus. E a sua roupa foi colocada aos pés de Paulo. Para quê? Porque Paulo agora é o próximo alvo de Jesus. E Saulo se transforma em Paulo, o maior dos apóstolos da palavra. Eu não falei para você que quando o céu se abre, alguém se converte? Você está entendendo? Agora vamos entender a batalha espiritual. Você fala: pastor, não tem guerra espiritual que você está pregando? Simples. O que o diabo faz na igreja? Anula ela na oração, anula ela na adoração e anula ela na pregação do Evangelho. Porque a igreja quer pregar aqui dentro, mas poucos querem pregar lá fora. E os que vão pregar lá fora, todo mundo quer massacrar, tacar pedra, que nem tacar estrela. É ou não é assim? Por quê? Porque a igreja está com os céus fechados por dar ouvido ao diabo. Mas nessa noite isso vai cair por terra nesse lugar, pelo poder do nome de Jesus. Porque 3 maneiras de ter o céu aberto sobre a minha vida: orando, adorando e pregando a palavra. Jesus fala o seguinte: olha, ele sai do batismo, ele chama os seus discípulos, ele fala: a partir de hoje vocês verão os céus abertos sobre o Filho do Homem, anjos subindo e anjos descendo. Ele está dizendo o seguinte: a partir de hoje os céus estarão abertos sobre o Filho. Então aonde Jesus vai, os céus estão. Jesus vai para a direita, o céu da direita fica. Jesus vem para a esquerda, o céu da esquerda fica. Aonde Jesus vai, o céu está. Significa que o céu se abre só sobre a vida daqueles que têm comunhão, intimidade com. Então eu abro ou eu fecho o céu. Para ter vitória espiritual, os céus têm que estar. Então, meu irmão, se você está perdendo nessa guerra, é porque os céus se fecharam na sua vida. Porque você parou de orar, de adorar e de pregar a palavra do Senhor. 3 maneiras que mantém os céus abertos: orando, adorando e pregando a palavra. E se os céus estão abertos, a bênção de Deus desce aonde os céus se abrem. E a bênção do Senhor anula toda a maldição. Então presta atenção, meu irmão. Nesta noite, ora comigo. Senhor Jesus, eu te peço perdão se não tenho orado como devo,
Se eu não tenho adorado como é necessário. E se eu não tenho ido pregar a tua palavra como o Senhor deseja. Te peço perdão. Em nome de Jesus. Porque a tua palavra diz: se o meu povo me chama pelo teu nome, se humilhar, orar, clamar, eu me virei do céu, virei até ele, sararei a sua terra. Sara a minha vida, sara a minha casa, sara a minha família, porque a partir de hoje o céu se abre novamente sobre a minha vida. Eu tenho as chaves do reino dos céus e eu declaro os céus abertos sobre a minha vida, sobre esta igreja, para trazer vitória sobre os cativos, sobre os oprimidos, porque o Senhor está sobre a minha vida. Eu oro em nome de Jesus. Amém? Os céus estão abertos na tua vida. Então faça a diferença e vença em nome de Jesus. Começa a vencer esta guerra, porque você é filho de Deus. Amém? Vou começar a pregar agora. 3 coisas que fecham o céu. Tem muitas, mas só vou falar 3. Primeiro, Deus resiste aos, mas dá graça aos humildes. Toda pessoa orgulhosa e soberba fecha os céus. Deus não ouve uma oração de pessoa soberba e orgulhosa. Deus não ouve, Deus resiste. Mas Ele abre os céus para quem é humilde. Verdade. Então presta atenção. Ah, pastor, quem aqui é soberbo? Ninguém levanta a mão. Mas quer ver uma pessoa soberba e orgulhosa? Quando você fala para ela do pecado dela, ela não aceita. Ela dá desculpa, sempre dá desculpa, ela nunca aceita que está errado. Não, mas não entendo assim, não concordo, ela nunca concorda. O que é isso? Uma pessoa orgulhosa. Uma pessoa soberba. Deus vai lá, Adão estava escondido. Quem foi Adão? Por que está escondido, Senhor? A mulher que o Senhor me deu. Se ele tivesse falado assim, eu peguei, que nem Davi, ele tinha encontrado misericórdia. Mas ele pôs a culpa na mulher. Uma pessoa orgulhosa e soberba sempre põe a culpa no outro. Não, mas sabe o que é? Eu peguei por causa da minha mulher, eu peguei por causa do meu marido, eu peguei por causa do pastor. Também. Cada pastor fala de um jeito, todo é diferente um do outro. Tem até um pastor de camisa rosa e careca. Então você fica olhando e fala, não, meu irmão, errou. Uma pessoa humilde, ela aceita a repreensão e ela cresce. Muitas vezes você está fechando o céu na tua vida por causa desse teu orgulho bobo, por causa dessa soberba no teu coração. Está entendendo ou não? Segunda coisa, eu tenho que ser rápido porque eu tenho que olhar para você. Segunda coisa que fecha o céu, fofoca. Fofoqueiro não entrará no reino de Deus. Quem que é fofoqueiro? Levanta a mão. Está vendo aí? Ninguém levanta. Mas está cheio de fofoqueiro. Sabe qual é o lugar onde se tem mais fofoqueiro na terra? Facebook. Facebook é um instrumento que começou legal e agora é um instrumento do diabo. Porque é crente fofocando na vida de crente. Crente falando na vida do outro. Crente falando mal do outro. Nós temos na igreja uns 15 James Bond. Que vê toda a sua vida no Face e manda tudo para mim. Aí, eu comecei a pecar, apaguei. Porque se o teu olho esquerdo te faz escandalizar, melhor arrancar ele do que não entrar no céu. Cortei o Face, melhor cortar o Face do que eu não entrar no céu. Está entendendo o recado? Não? Porque tem muita gente fofoqueira no Face. Fala nada do outro, olhando do outro, olha, vai viajar. Olha, sapato dele. Você tem o céu, para de olhar dos outros. Eu não tenho dinheiro para isso, mas tem dinheiro para postar que está no restaurante. Meu irmão, sabe se a pessoa está sendo abençoada no restaurante? Fala, Jesus. É muito julgamento, é muita fofoca. Facebook é um instrumento do cão para fechar o céu sobre a igreja.
Se você soubesse usar ele, seria uma bênção. A pastor é para trabalho. Mentira. Mentira. É dois pecados, a fofoca é da mentira. Então, um olhando na vida do outro. Meu irmão, é tão difícil eu ter domínio sobre a minha vida. Eu tenho tanta coisa para mim mudar. Cada um analisa assim. Aonde a gente entende esse versículo? É um olhando na vida do outro. Mas Deus mandou, alô, céu, terra. Oi, Jesus. Caiu a ligação. Aí parou, não falou mais. Presta atenção, mas estamos numa guerra espiritual. E se o teu Facebook está para te escandalizar, corta ele. Porque melhor é entrar no céu sem Facebook do que com Facebook você ficar na terra. Está entendendo? Vamos olhando a vida do outro. Vai lá, está agarrado com a menina. Está agarrado com o menino. Meu irmão, cada um vai dar conta da sua vida para Deus. Eu não sou Deus para vigiar ninguém. E nem sou tenente, sargento, policial. Sou pastor. Tenho que chorar e olhar por vocês. Ainda tem um grande problema. Se você não fizer direito, ainda ficou o risco de chegar lá e tomar as pancadas. Isso aqui é fácil? Não é? Então, irmãos, a fofoca está fechando os céus na vida da igreja. O diabo está usando o Face para paralisar multidões dentro da igreja. Aí a pessoa ora, Senhor, me abençoa. Aí vai na sala, pastor, minha vida não muda. Por que não? Como vai mudar? Uma fofoqueira, língua de gravata. E é bênção. Meu irmão, cuidado. E a terceira coisa e última para a gente orar, que tem fechado o céu sobre a igreja, a falta de perdão. Pedro falou, Senhor, até quantas vezes eu tenho que perdoar, meu irmão? Até 7 vezes? Deus falou 7 vezes, Pedro? Tu não perdoa nenhuma. Mas não te digo 7. Mas eu te digo 70 vezes o que dá 490 por dia. Você está praticando isso? Não é um talvez. É ordem do Senhor, do Mestre. Não é nem o pastor que está te pedindo isso, não. É o próprio Jesus. Por quê? Porque a falta de perdão fecha os céus. Aí você quer vencer a guerra. Pastor, eu fui repreender o diabo e ele não foi embora. Pastor, eu fui na guerra lá em casa e eu oro, mas a confusão não acaba. Tua oração nem é ouvida. Porque não perdoa. Marido e mulher, está brigado, não se fala, o céu se fecha. Porque Deus disse que não houve oração nem do marido, nem da esposa, enquanto não se consertar. É Bíblia. Aí você vive brigando, por quê? Porque o diabo encontrou uma maneira de fechar os céus na sua vida. Porque com os céus fechados na sua vida, você é um alvo fácil para ele. Você não vence, você não conquista, você não avança. Ai, cantamos que se abre o céu. É lindo, todo mundo ó, a gente até chora, a alma se emociona. Sai da porta para baixo, esquece tudo que canta. Porque cantou, não adorou. Esquece adorar. E parar e falar, meu Deus, eu não estou vivendo isso, Senhor. Eu tenho que viver. Eu não posso parar de cantar, eu tenho que cantar. É um desafio para me mudar. Mas não, eu quero mudar. Eu quero continuar na mesmice. Eu quero continuar como uma igreja morta na face da terra. Está na hora da igreja abrir o céu sobre São Vicente. Está na hora da igreja abrir o céu sobre cada casa, sobre cada família aqui representada. E ver a glória de Deus mudar. E lançar fora toda a depressão, toda a insônia, todo o medo, toda a miséria, toda a confusão. Pelo poder do nome de Jesus, que o céu se abra. E as trevas que estão na minha e na tua vida, vai embora pelo poder do nome de Jesus Cristo. Que o céu se abra sobre a sua casa. Que todas as trevas que estão na saia. Pelo poder do nome de Jesus. Que o céu se abra sobre o seu trabalho, sobre o seu salário, sobre a sua vida emocional, sobre a sua vida espiritual. Que o céu se abra pelo poder do nome de Jesus sobre o seu casamento. Vamos ficar de pé. Presta
pastores líderes para vir orar. Fábio está aí.